uma palavra pra você. Saúdo os professores, as professoras, todos os internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que tenham compartilhado, que tenham se inscrito no meu canal e que fizeram os seus comentários. Isso é de grande importância para mim como professor. A lição de hoje é a lição de número 4. Vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Professores, professoras, internautas, nós estamos com uma lição muito gloriosa nesse trimestre, onde toda a família deve estar na igreja, principalmente os casais, marido e mulher, para que assim nós possamos ter uma igreja bem mais ligada à família, pois nós estamos vendo que a igreja e o lar precisam estar em harmonia. Estamos estudando um projeto de Deus, né? Família, um projeto de Deus, e nós estamos vendo o discorrer da lição, como tem sido importante. A introdução ela diz o seguinte: considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre a família e a igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. Dentro do primeiro objetivo dessa lição, eu vou estar apresentando a simbologia da vida conjugal, a maneira como Cristo trata a sua igreja, que deve servir de parâmetro para os casais. O 1.1 diz assim: o simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento, a se firmar numa união conjugal, onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Professores, professoras, nós vivemos dias em que as pessoas estão mais caseiras, mais distantes da igreja. Mas nós, como professores e professoras, estamos na escola dominical, que é uma escola onde se forma professores, liderança, diáconos, pastores, presbíteros e pessoas que querem se desenvolver na área ministerial. Mas nós estamos diante de um quadro que eu chamo um pouco de terrível, que é o quadro em que as pessoas se ausentarem da igreja e muitos não vêm à escola e nem vêm aos cultos de ensino. Estamos vivendo a igreja que vai ver o arrebatamento, não a igreja do arrebatamento. Isso é cruel e é triste de se dizer. Então por isso precisamos despertar. O 1.1 diz assim: o modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Paulo coloca aí um modelo. Ele fosse como desenhasse e dissesse: o modelo está aqui. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua mulher. E a igreja é a união das famílias. E as famílias, elas precisam participar da comunhão da igreja. Então este modelo tem por base Cristo. Está vendo? Cristo é a cabeça. E a igreja é o seu corpo. E essa igreja é composta de famílias. Por isso que é importante
aí a união igreja e família. Então esse modelo celestial, né, que Cristo exemplifica para as nossas famílias. Então Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher, e toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Então Jesus responde pela igreja e o marido responde pela sua família. Cristo sustenta e alimenta a sua igreja. Então, assim como Cristo sustenta e alimenta a sua igreja, o marido deve sustentar e alimentar a sua família. Provisões domésticas, espirituais e emocionais. Como Cristo trata bem a sua igreja, assim também o marido deverá fazer o mesmo para com sua esposa. Como Cristo se entregou pela igreja, assim também o marido tem o dever de amar a sua esposa. E se preciso for, se entregar por ela. 1.2 diz assim: o amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher e a sua mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Então agora há pouco, professores e professoras, na escola dominical presencial, eu dizia aos maridos: vocês precisam ser o provedor do lar. E se você anda conforme o que ensina a Bíblia, Deus sobre todas as coisas, amando a Deus e amando a sua esposa, então sua esposa será submissa a você. E tudo que a esposa fazer deve perguntar ao marido. Eu disse: mas infelizmente há em nossas igrejas maridos que não fazem nada. Tudo a mulher tem que fazer. Se a mulher não fazer, a família passa fome. Aí é uma situação um tanto complicada. E o marido não está aí como cabeça da igreja, pois não tem um guia que é Cristo. Então o amor é sempre paciente e bondoso. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor, respeito, cooperação, consideração. E a mulher precisa estar na missão do marido. Mas eu quero que vocês entendam, maridos, não force a mulher a estar dentro da sua missão. Ela deve estar, mas ame e espere o tempo devido se ela está com dificuldade de te acompanhar. Espera o Senhor falar na vida dela, espera as coisas se ajeitar. É melhor ela não te acompanhar agora no seu ministério do que você criar um problema dentro de casa. Então é melhor aguardar. Você é o cabeça do lar, mas muitas vezes tem que ser sensível ao que a esposa está sentindo. O amor não gosta de injustiça, então por isso o marido e a mulher têm que preservar isso. O amor não existe que se faça o que ele quer, nem o amor é melindroso. Tem amor que é ser um melindroso, qualquer coisa é um problema. O amor deve ser autêntico, genuíno para com ele. A mulher deve amar genuinamente o marido, custe o que custar. Esse é um papel da mulher. O amor deve estar sempre embaixo da proteção divina, diante do manual bíblico, que aí é o amor em que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que ele sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é sofredor. A mulher também é uma carne com seu marido. A cabeça quer que o corpo esteja bem. Isso é uma realidade. Se meus pés, o meu intestino não está bem, mas a cabeça deseja que tudo em mim vá bem. Então assim deve ser o marido para com a sua mulher. 1.3 diz assim: a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego, né? Hipotásse, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à demonstração ou conselho de alguém.
Nós vivemos dias em que mulheres, eu estou falando de mulheres cristãs, não querem mais ser submissas a seu marido. É elas que ditam, é elas que dão a ordem. Eu quero saber se é ela a provedora também da casa, se é ela a mantenedora da casa e se é ela a cabeça do homem. Porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, desde que ele esteja dentro das qualificações bíblicas que eu falei, amar a sua mulher a ponto de se entregar por ela. Então, com a submissão vertical, fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Então, Cristo, primeiro nós estamos na vertical, olhando para cima, que é Cristo. E aí o marido obedecendo a Cristo, o marido amando a Cristo, o marido sendo temente a Deus. É mais fácil agora, para na horizontal, a mulher é ser sujeita ao marido. Porque a sujeição só funciona no vínculo da paz que une marido e mulher. Quando você aceita esta proposta, você está cumprindo o papel de Cristo com a igreja. Antes de entrar no segundo ponto da lição, quero mandar um grande abraço para meu querido internauta, presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. O irmão está de parabéns com as aulas. São aulas maravilhosas. Deus ilumine sempre o irmão. Obrigado, presbítero Mateus Ferreira. Vera Lúcia Martins Arantes. Ela diz: a paz do Senhor, obrigado pela antecipação de suas aulas. Isso nos ajuda muito. Sou de Anápolis, Goiás. Também de Anápolis. Mais um ouvinte aí, né? Mais uma internauta de Anápolis, Goiás. Marcelo Norato, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Essa lição vem trazendo um grande aprendizado para nós. Parabéns pela aula, Deus te abençoe grandemente, sua vida e da sua família. Obrigado a todos os internautas. Você que não fez seu comentário, faça na próxima. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Isso é muito importante. O ponto 2, eu vou estar falando sobre a criação das duas instituições. Família e igreja são duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família abençoa a igreja abençoa a família. O 2 diz assim: a criação das duas instituições. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus. Quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma companheira. Quando Adão acordou, viu aquela coisa maravilhosa, Eva, a mulher mais linda do mundo, era a única que existia, mas na verdade era linda. Ele disse: essa agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos. É chamado varão, porque do varão foi tirado. E aí, Deus está formando a primeira família. E a igreja foi criada por Jesus. Jesus disse que edificarei a sua igreja e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Jesus falou da edificação espiritual de nós sermos igreja e também falando, aqui o nosso comentador vem trazendo para nossa maneira de congregarmos no templo de Deus. Nós vamos ver que o estudo vai falar a respeito disso. A igreja criada por Cristo. Em Atos 2, depois do dia de Pentecostes, vemos o avanço desta igreja poderosa. Nós vemos os crentes daquela época, embora tivessem ameaçados, mas eles não temiam nem a morte, porque estavam crendo nas promessas. O 2.1 diz assim: a relação entre a família e a igreja. Deve haver uma íntima relação entre a família e a igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem. E a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. Pastores, lideranças, como está a programação de vossas igrejas? Professor de escola dominical, como está a programação do seu grupo de ensino? E as famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-las de portas abertas. De que forma que as famílias vai estar contribuindo com a igreja de Cristo? Ajudando no trabalho, mão de obra, ajudando financeiramente,
e contribuindo para que ela não perca a sua identidade e nem também perca os seus valores cristãos. Existe aí entre família e igreja, existe uma reciprocidade. Família preservar a igreja e igreja preservar a família. O papel preponderante das duas, fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. A igreja iniciou-se com a conversão das famílias. Nós citamos aí a conversão de Lídia e do carcereiro de Filipe, ali onde todas as suas casas aceitaram o evangelho e foram batizados. O 2.2 diz assim, a igreja como defensora da família. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estão fortes. Por sua vez, as igrejas também estarão fortes. Entenda, professores, professoras, que para termos uma igreja abençoada, nós precisamos de famílias abençoadas. É interessante que, é o que eu disse há pouco aí, a reciprocidade. A família abençoa a igreja abençoa a família. Então, por isso, é importante que, para manter a família estruturada e a família tradicional, a igreja passa por muitos desafios. Um dos ministérios da igreja mais solicitado a fortalecer é fortalecer os propósitos e objetivos do casamento, que nós vemos estudando nas lições anteriores, aonde estudamos na lição número 2, namoro, noivado e casamento. O ataque vem de todos os lados para destruir os valores cristãos. Nós estamos vivendo isso, aonde um presidente chama os pastores de pastores mentirosos. E, infelizmente, temos alguns em nossos meios que não passa de um mercenário. 2.3 diz assim, a família como promotora da igreja. A participação na igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. Ela veio antes da igreja. É isso, professor, que o nome está colocando, a importância. Quando fala uma família, veio antes da igreja. E a igreja veio para que as famílias possam se reunir e louvarem e adorarem a Deus juntas, na comunhão. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. A igreja não precisa de nós, sim, a igreja do que nós estamos falando precisa das famílias. Uma igreja não pode ser forte, não pode ser viva e santa, com famílias fracassadas na fé, com famílias problemáticas. Por isso, pastores, lideranças, é preciso investir em ensinamentos para a família. Essa lição, esse trimestre, vem falando da família, um projeto de Deus moldando, veja bem, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Não podemos abrir mão desse grande legado que é a família. Então as famílias devem estar comprometidas e serem participantes das atividades da igreja. Nós vemos famílias que desde criança, as crianças participam, os filhos participam, os jovens, os adolescentes e os adultos. Famílias integradas na obra de Deus. Vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo, vou mostrar como levar a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor, pois está mostrando neste ponto. 3 assim, levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar juntas para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O culto leva a família, além da adoração, leva ao agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Então é pedir para livrarmos das astúcias do inimigo. 3.1 diz assim, a igreja é um ambiente para aliviar a tensão da vida.
pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflição. Sejam pregadores pregando sua rosa. Ainda hoje, na ministração, falei isso às pessoas da igreja. Os pregadores estão pregando sua rosa. Às vezes eles pregam a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é dessa forma. Tem pessoas que estão há 1 ano, há 2 anos, batalhando, sofrendo e chorando. Ah, então, professor, a Bíblia está dizendo errado. A Bíblia está falando do choro durante a noite, é um período de trevas. Quando nós estamos com um problema, o período é de escuridão. Seja dia, seja noite, enquanto nós não passamos por aquele problema, até enxergarmos a luz. Então, tenha bom ânimo. Jesus falou, eu venci, vocês venceram. Eu não sei há quanto tempo você está dentro de um problema, mas procure buscar ao Senhor, que a alegria vai vir. E quando a alegria vir, quer dizer, o novo dia está raiando, e você passando por cima daquela dificuldade e transformando o choro em alegria. Jesus disse, em mim vocês têm paz, têm bom ânimo. Ele até disse, vinde a mim, você está cansado, você está sendo oprimido, vem para cá, vem para mim, eu tenho um bálsamo. O Espírito Santo, ele opera em nossas vidas e Deus alivia o nosso sofrimento como um bálsamo de Gileade. A saímos de lá, alma e espírito renovado. 3.2 assim, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. O salmista diz, como bom e consolável é que os irmãos vivem em união. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente de união, tem que ser um ambiente de perdão, um ambiente de comunhão, porque nós somos família de Deus. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, das doutrinas dos apóstolos, e participar da ceia do Senhor, juntos, no mesmo Espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. 3.3 assim, a igreja é a promotora da paz e de instrução para a santidade. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você liderança, você é professor, você precisa ser modelo, pois é você que anuncia a palavra, mas você precisa viver o que o Evangelho nos ensina. Jesus é o príncipe da paz, então precisamos ter paz nele, e devemos ser pacificadores, porque desta forma seremos chamados filhos de Deus. Então Jesus chama também a atenção para que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Nós vamos caminhando, cada dia, sempre melhorando no Senhor. E aí nós vamos buscando cada dia mais a perfeição, até que Jesus nos busque e nos leve para a glória. Então por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja. Conclusão: no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas. Aguardo todos vocês na próxima aula, que vai ser a aula de número 5. A importância da família para a sociedade. Todos estamos falando sobre família. Até a próxima aula. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Na paz do Senhor. Amém.